pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Gente, é o seguinte, diante das circunstâncias, né, que todos nós sabemos, as aulas estão suspensas, né, até 31 de maio, de certa forma garantida, porque o governador decretou, e não sabemos se isso vai se estender. Provavelmente sim, evidentemente que não há certeza disso. Nós, diante disso, resolvemos dar continuidade ao nosso curso de Física usando a plataforma do YouTube, não é? Vocês todos têm como acessar o YouTube, e aí nós vamos dar prosseguimento aos nossos assuntos, de onde nós paramos, não é? E vamos ver onde nós podemos alcançar. Vou ver o horário aqui, são 19 horas 5 minutos. Minha intenção é fazer vídeos, né, em torno de 20 minutos. São vídeos para não cansar muito, e é evidente que não vai abranger muita coisa, mas também tem uma vantagem de não se tornar muito maçante, ok? Então, nós estamos lembrados aí que nós já estudamos a parte de termometria, né, que é escalas, termômetros, aquela coisa. Estudamos também dilatação linear, dilatação superficial, a dilatação volumétrica. Na verdade é a mesma coisa das outras dilatações, apenas com o coeficiente lá, dilatação volumétrica, que é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então não há muitas dificuldades. Então eu nem precisava e nem tive interesse de me aprofundar mais, ou a gente se estender na questão da dilatação volumétrica. E aí, nós temos muito pouco tempo, como eu disse para vocês, as aulas de física são apenas 2 aulas por semana, e a gente precisa dar continuidade. Então, o próximo assunto, que em algumas turmas eu dei o pontapé inicial, e outras eu não tenho certeza. Eu acho que algumas aí não viram nada a respeito disso. Então, o nosso assunto agora vai ser justamente calorimetria. E vamos começar aqui, ó, com a equação fundamental da calorimetria, que desde já eu vou adiantando essa equação aqui, né? Q igual a M vezes C, minúsculo, né? Vezes delta teta. E quando chegarmos aqui, a gente vai falar de cada dessas variáveis, né? Quer dizer, aqui tem situações que são constantes aqui, né? O Czinho aqui é constante. Mas a gente vai falar disso especificamente, ok? Então, o primeiro item está aqui. Quantidade de calor sensível, que é o nosso Q, maiúsculo, né? A equação fundamental da calorimetria, que é tudo isso aqui. E calor sensível, né? Calor sensível. O que é calor sensível? O calor sensível é aquele calor responsável pela variação de temperatura. Quando um corpo recebe calor, e esse calor é convertido em aumento de temperatura, nós estamos falando de calor sensível. Quando um corpo perde calor, e essa perda de calor acarrete em diminuição de temperatura desse corpo, nós estamos falando também de calor sensível, ok? Então aqui nós temos aqui, ó, uma situação abreviada, resumida, dessa introdução ao assunto que a gente vai começar agora. Coloquei aqui uma situação ilustrativa, aproveitei esse pequeno espaço para fazer aqui esses pequenos diagramas, esses diagramas simplificados, porque toda vez que eu apago para escrever alguma coisa, demanda tempo. Nosso tempo é muito precioso. Claro, infelizmente não temos os mesmos recursos que nós tínhamos na escola, em matéria de espaço. Então eu tenho esse quadro aqui, que é um quadro que inclusive é um quadro emprestado. Eu não tinha praticamente nenhum material, e na realidade a única coisa que eu tenho para
que se exige, ele já tinha, né, para fazer esse trabalho de divulgação, de disseminação de aulas pela internet, usando a plataforma de YouTube, foi o celular. Estou fazendo a gravação, evidentemente, pelo celular. Não tem uma câmera profissional nem nada, mas também o objetivo não é esse, né? Então não tenho tripé, eu fiz aqui uma adaptação que eu chamo de monopé, não é? Um cano, né, de PVC, coloquei uma base embaixo, uma base para suportar o celular, a base é fixa em cima, e isso limita, né, o uso do celular, porque eu não tenho como fazer a mobilidade do celular, mas a gente vai trabalhando com o que a gente tem. Tá? Eu espero que o alcance, assim, parte dos resultados que nós alcançaríamos dentro da sala de aula. Se bem que aqui tem uma vantagem, né? Eu trabalho, né? Eu vou fazendo a exposição sem interrupções. Vocês conhecem como é o ambiente na sala de aula, em que nós perdemos aí quase 50% do nosso tempo, né? Chamando a atenção do andamento, né? de alguns alunos, coisas que são estranhas ao assunto. Tá? Mas esse momento não é para tratar disso. Ok? Deixa eu ligar aqui o notebook para a gente acompanhar a nossa hora, para a gente não se perder. Tá? Então vamos lá. Esse tópico aqui, tudo isso aqui, abrange quantidade de calor sensível, FC, que é equação fundamental da calorimetria, e calor sensível. Ok? Aí eu coloquei aqui 2 casos para a gente analisar como se comporta o calor sensível a depender do material, da quantidade de calor envolvida e variação de temperatura. Nesse primeiro caso, eu considerei o corpo A e o corpo B, são 2 corpos de massa M. Eu vou colocar aqui M. Esse tem corpo M, tem massa M, e esse também tem massa M. Ou seja, a massa do corpo A é igual à massa do corpo B. No caso do corpo A, eu coloquei aqui uma velinha e disse que essa velinha forneceu 100 calorias. Caloria é a unidade de quantidade de calor. Não é? Vocês conhecem bem. Alimentos calóricos, alimentos pouco calóricos, então, caloria, né? Eu coloquei aqui, ó, como exemplo. Imagine que esse corpo A receba 100 calorias, né? 100 calorias, essa quantidade de calor. Com esses 100 calorias que ele recebeu, ele tinha uma temperatura que eu chamei de temperatura θ, e agora ele tem a temperatura θ mais 20 graus. Não importa quanto é que tinha aqui. Se ele tinha 10, 10 mais 20, 30. Se ele tinha 15, 15 mais 20, 35. A única coisa que eu estou dizendo para vocês é que, como ele recebeu quantidade de calor, essa quantidade de calor foi convertida em aumento de temperatura. O corpo B tem a mesma massa, só que ao invés de receber 100 calorias, ele recebeu 250 calorias, então recebeu 2,5 vezes mais caloria do que o corpo A. O que aconteceu com o corpo B? Note que tanto o corpo A quanto o corpo B, eles tinham a mesma temperatura inicial, θ. Se eu chamei aqui de θ e aqui é θ, é porque o valor que é aqui também é aqui. Só que nesse caso, como o corpo A... outra coisa. Eu estou considerando corpos iguais, né? Corpos formados por a mesma substância. Se aqui for uma esfera de ferro, aqui também é uma esfera de ferro. Eu estou considerando o mesmo material, ok? Eu não fiz essa observação, mas estou fazendo agora. O que acontece? Só que como esse recebeu mais quantidade de calor, essa quantidade de calor, logicamente, que foi convertida em aumento de temperatura. Observe que a quantidade a temperatura aqui é 2,5 vezes a temperatura daqui. A quantidade de calor daqui é 2,5 vezes a quantidade de calor aqui nessa situação, tá?
2. Eu vou ter aqui um corpo C com massa M e um corpo D com massa 3M. Ou seja, a massa desse corpo é 3 vezes maior do que a massa desse corpo. O corpo D tem uma massa 3 vezes maior do que o corpo C. O que acontece? Foi fornecido para o corpo C 200 calorias. Ele tinha uma temperatura θ. Quando ele recebeu 200 calorias, ele aumentou sua temperatura em 20 graus. Não vai fazer confusão. Não vai tentar fazer essa comparação desse com esse, porque é outra coisa. Vamos pensar, eu não estou dizendo, vamos pensar o seguinte, o material desse aqui é diferente desse. Pronto, para evitar a confusão, tá? Aí, o material que forma esse corpo é diferente do material que forma esse corpo. Então, esses dois corpos aqui é formado do mesmo material, do material X, e esses dois aqui é formado de outro material Z, por exemplo. Qualquer letra que você coloque, não vai fazer diferença nenhuma. Ora, quando ele recebeu 200 calorias, qual foi o resultado disso? Que a temperatura inicial aumentou 20 graus. No outro caso, como ele tem 3 vezes mais massa, ele recebeu 3 vezes mais calorias. Note que recebeu 3 vezes mais calorias. E aumentou a mesma quantidade de graus. Não é? De graus. Evidentemente. Porque esse corpo, para esse, houve um aumento de 3 vezes a massa. Mas só que esse aqui recebeu 3 vezes mais calorias. Então compensou. Compensou. Né? Então significa dizer o seguinte, né? Que, olha, a variação de temperatura, né? Temperatura foram as mesmas, mas a quantidade de calor que esse recebeu é 1/3 dessa aqui. Mas em compensação, a massa do corpo C é 1/3 da massa do corpo D. Né? Então o que acontece? Nesse caso, a gente vai dizer que, né, a quantidade de calor é diretamente proporcional ao quê? À massa. Porque se você fizer, né, fizer a divisão aqui, você vai encontrar o mesmo valor. Né? 600 dividido por 3 dá 200. 200 dividido por 1, 200. Ok? Então, isso aqui é de fundamental importância. Tá? Se você tem mais massa, sendo o mesmo material, para aumentar ou diminuir a mesma quantidade de temperatura, né, você vai precisar de uma relação proporcional de quantidade de calor. Tá? Entendido isso? Bom, aqui embaixo nós temos a famosa equação fundamental da calorimetria, que diz que a quantidade de calor sensível, aqui é calor sensível, à frente nós falaremos um pouco de calor latente, no momento falamos de calor sensível. É o produto da massa vezes o calor específico do material, ou seja, cada material tem seu calor específico. Observe, o latão, o calor específico do latão é esse aqui, 0,092. Caloria, graus por temperatura, massa por temperatura, tá? Já observa a prata, 0,056. Então, como são materiais diferentes, aqui é latão, aqui é prata, também o calor específico de cada um são diferentes, né, entre eles. Vezes o quê? Delta θ você já conhece, né? Variação de temperatura. Nós já estudamos lá. Aliás, nós já começamos a ver essa questão aqui, né? De variação de temperatura. Ora, quem é o calor específico, né? Se você isolar o C, sobra o quê? Esse C vai ficar isolado, né? O C isolando vai ficar Q dividido por M vezes delta θ, né? Se a massa for 1 grama, a
temperatura, a variação de temperatura for 1 grau, né? O que significa dizer o seguinte, que o calor específico, né? O calor específico será a quantidade de calor necessário para elevar ou diminuir uma grama, ou 1 grama, né, que é masculino, 1 grama de massa, né, de um material a uma temperatura variar em 1 grau de temperatura, ou subir 1 grau ou diminuir 1 grau. Tá? Então veja só, o latão é igual a 0,092 cal barra GC. Significa dizer o seguinte, que para 1 grama de latão subir ou diminuir 1 grau, ele precisa de 0,092 quantidade de calor, calorias, né? 0,092. Na prata, para que 1 grama de prata aumente ou diminua 1 grau Celsius ou centígrado, ele precisa de 0,056 calorias. Entendeu? O que significa dizer? Que é mais fácil aquecer o latão ou a prata? Quem que é mais fácil aquecer? O latão ou a prata? Quem é que tem o mesmo maior valor? Né? O maior valor, latão. Então ele precisa, aqui precisa de 0, vamos esquecer o 00. Aqui precisa de 92, esse precisa de 56. Então, aqui, ó, ele aquece ou esfria mais facilmente do que o latão. Significa dizer o seguinte, que a prata também tem uma melhor condutividade térmica, né? Que a gente não vai tratar do momento, que o assunto no momento é outro, tá? Vamos ver nosso horário, 19h21, ok? Bom, como eu quero abreviar isso aqui, eu não vou acrescentar absolutamente mais nada. Eu vou apenas fazer aqui uma reiteração rápida, né? Para que a situação fique um pouco mais clara, né? Nesse caso, massas iguais, né? Massas iguais, ó, a massa de A é igual à massa de B. O que ocorre se o corpo B recebe mais caloria do que o corpo A, evidentemente que o corpo B vai subir mais a temperatura do que o corpo A, de forma proporcional à quantidade de calor recebida. Como esse recebeu 2,5 vezes mais calor do que esse, a temperatura desse aqui vai subir 2,5 vezes mais do que o corpo A. Já na situação aqui do caso 2, o que acontece? São 2 corpos de mesma natureza, a mesma constituição, só que o corpo D tem 3 vezes mais massa do que o corpo C. Nesse caso, para que haja a mesma variação de temperatura, o corpo C precisou receber o triplo da quantidade de calor do que recebeu o corpo D, correto. O corpo D recebeu 3 vezes mais calorias do que o corpo C, para poder variar a mesma quantidade de temperatura, né? Então, nesse caso aqui, a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa. Tranquilo? Então, pessoal, a gente está começando, hoje é a primeira aula, a primeira exposição. A gente vai tentar fazer algo assim mais conciso, mais direto, com pouca divagações, né? É uma coisa mais centrada no assunto. E eu espero atingir aí um pouco do objetivo, que é deixar uma bagagem mínima, né, de física do ensino médio, segundo ano de ensino médio para vocês, tá bom? Então, façam a divulgação do vídeo com os colegas, informe para eles que é preciso assistir às aulas, essas exposições, se não impede que vocês continuem assistindo lá o Educa PE,
porque aí vocês vão fazendo revisões, né? Mas o assunto, a partir de onde estávamos, vai ser aqui conosco, porque eles estão lá muito atrasados, tá bom? Lá eles têm mais recursos, os professores estão habituados a fazer esse trabalho, né? Já tem mais desenvoltura do que nós aqui, mas de qualquer forma, com o passar do tempo, a gente vai melhorando, tá bom? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!